aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozoro Anime. Eu sou o Wesley e hoje vai ser um vídeo muito interessante, principalmente para quem é fã de Inazuma Eleven Orion. Como muitos de vocês sabem, eu analisei todos os episódios de Inazuma Eleven Orion e Ares aqui no canal, enquanto eles estavam em lançamento. Eu sempre tive várias ideias para fazer vídeos sobre Inazuma Eleven Orion, e eu acabei decidindo por fazer algo que eu queria fazer há muito tempo, que é montar a minha seleção ideal de Inazuma Eleven Orion. Como assim? Vai ser o seguinte, eu vou ver todos os jogadores que passaram pela seleção de Inazuma Eleven Orion e vou escolher os meus 11 titulares, a seleção que eu considero a mais forte, inclusive com alguns critérios. Primeiramente, opinião pessoal, e aqui vai 100% opinião pessoal do meu gosto, sabe? Jogadores que eu acho que são os melhores para aquela posição, para desempenhar a função que eu quero. E eu também vou dar alguns detalhes sobre a função que eu espero que eles desempenhem. Uma outra coisa, o que esse jogador apresentou nessa temporada, ou já apresentou, ou o potencial que ele tinha para apresentar, porque sabemos que vários jogadores não foram bem aproveitados, né? Então é isso, quero saber quais seriam as seleções de vocês com os jogadores japoneses do 1 ao 11 e também o que vocês acham dessa seleção que eu vou montar. Deixa aí sua pergunta, por que tal jogador não entrou, por que tal jogador entrou, se você concorda ou se você discorda. A formação que eu decidi utilizar vai ser o 3-4-3. É a formação que eu acho que dá para aproveitar mais o potencial dos jogadores que eu escolhi. Camisa 1 e titular do meu time não poderia ser outro goleiro a não ser Endo Mamoru. Esse aqui é um caso de praticamente indiscutível. Você pode ter as suas preferências, mas é muito óbvio que o Endo é principalmente o melhor goleiro da série Inazuma Eleven. Ele é muito bom, ele tem várias técnicas interessantes, e tem uma coisa que eu também gosto bastante nele, é que ele tem um espírito de liderança e uma capacidade de desenvolver muito grande dentro das partidas. Apesar de ter falhado bastante no Inazuma Eleven Orion, tomando uns gols bem bobos, eu ainda acho que ele é a melhor opção para o goleiro. Como eu disse, essa seleção vai ter 3 zagueiros, e jogando aberto como zagueiro pela direita nós temos Shiro Fubuki, que sim vai ser colocado como zagueiro, que foi como ele atuou nessa seleção. Eu principalmente prefiro ele como atacante, mas dentro das opções eu acho que ele é um dos melhores zagueiros possíveis, porque além de ser forte fisicamente, de conseguir fazer bons desarmes e de ter técnica de desarme, ele também é um jogador com uma técnica boa para sair jogando, para armar o jogo, para fazer a ligação e até para chegar bem ao ataque. Então eu acho que ele é um jogador polivalente muito interessante. Como zagueiro central e camisa 3, não poderia ser outro a não ser Iwata Takashi, que eu conheço como Goreimo, sabe? Ele é um jogador que foi bem importante na série Inazuma Eleven Orion. Ele é um jogador pesado, com uma força física muito grande, e ali dentro da área ele consegue se impor. Não tem muito o que falar, é aquele paredão clássico que nós vamos ter. Jogando aberto pela esquerda, ainda na zaga, nós temos o que para mim me surpreendeu bastante, Mizukamiya Seirui. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele é um jogador que me surpreendeu bastante. É um zagueiro com bom posicionamento e ainda por cima uma ótima visão de jogo. Além de conseguir fazer vários desarmes, esse jogador ele tem a habilidade de conseguir analisar o jogo de trás e conseguir ir coordenando a zaga, sabe? Isso eu acho muito interessante, ter um zagueiro tão inteligente assim como ele. E para o nosso sistema defensivo, que já tem o Fubuki que apoia bem e marca bem, o Goreimo que é um paredão, um cara mais cerebral assim, com uma capacidade de leitura de jogo, é bem interessante. E aqui eu quero lembrar vocês uma coisa, não vai ter aquela coisa de, esse jogador faz técnica com esse, então por isso ele deveria estar. Não, vai ser cada jogador individualmente, sabe? Agora vamos para o meio campista, e aqui eu escolhi um volante. Sim, o nosso camisa 5 vai ser Ishiroshi. É um jogador muito bom, ele tem uma visão de jogo muito boa,
consegue marcar bem e tem uma coisa muito interessante, ele sabe distribuir muito bem o jogo. Eu acho que ele consegue jogar melhor vindo por trás do que jogando mais ofensivamente. Essa seleção não poderia ser montada sem ele. Aqui eu poderia fazer uma outra possibilidade, jogar com dois volantes, com o Fudo vindo por trás junto com ele, ou com o Asto também, que é um jogador polivalente, né, que consegue vir por trás com muita força física. Mas eu optei somente pelo Ishiroshi, porque assim eu acho que o nosso meio campo ficaria mais forte com outros jogadores. Mas fazendo uma menção aqui para o Asto e para o Fudo, que seriam as minhas outras opções de volante. Aberto ali pela esquerda, nós temos outro jogador que eu gosto bastante, nosso camisa 6, Kazemaru. Sim, Kazemaru é um lateral, na minha opinião. Ele não é um zagueiro, eu vejo ele como lateral, com técnicas de defesa e de drible, e também consegue fazer alguns chutes, principalmente combinado com outros jogadores, que não entra ao caso aqui, mas ele tem essa habilidade de conseguir se adaptar bem a quem está jogando com ele. Kazemaru é, para mim, um dos principais jogadores, não só da seleção japonesa, mas de toda a série Inazuma. Eu vejo ele como um cara que consegue jogar em todas as funções, tanto ofensivo quanto defensivamente, e um líder, um cara muito bom de grupo, e eu acho que não poderia faltar ele aqui nessa seleção. Aberto pela direita, foi bem difícil escolher se esse cara jogaria aberto na ponta ou seria centralizado, mas eu achei que, pelo futebol apresentado, que foi um futebol muito bom, ele renderia mais aberto pela direita. Eu falo do nosso camisa 7, Kido, um dos nossos líderes também, né? É um cara com uma visão de jogo espetacular. Ele consegue apoiar tanto ofensivamente ou defensivamente, com ótimas técnicas, e é um cara com senso de liderança muito forte. Nessa temporada, durante alguns episódios, ele foi o principal jogador do time, e depois ele acabou tendo que sair, mas mesmo assim mostrou um ótimo futebol. Então o Kido não tem muito o que explicar, ele sim já garante a sua vaga. E fechando o nosso quarteto de meio campistas, temos o Nosaka, nosso camisa 8, não poderia ser outro, porque o Nosaka mostrou muita qualidade e muita bola para estar aqui entre os 11 titulares. Durante a temporada ele foi realmente incrível, fazendo gols, dando assistência, desarmando, driblando, dando vários passes importantes. Ele foi durante muito tempo o principal jogador da seleção japonesa. Provavelmente foi o melhor jogador da temporada. Ele é um cara muito bom e com aproveitamento muito bom dentro de campo. Então eu acho que ele aqui armando nosso jogo, sendo nosso cérebro do time, vai ser muito importante, principalmente tendo o apoio do Kazemaru pela esquerda, subindo ali pelo corredor, e do Kido vindo por trás para distribuir e ajudar nessa armação do time. Eu acho que essa é a melhor opção. O que vocês acham dessa formação de meio campo? Vamos para o nosso trio de ataque, que é um trio que realmente me deu trabalho, mas um nome em específico não tem nem discussão, que é o do Shuya Goenji, nosso camisa 10, o melhor jogador da seleção japonesa. Se não fosse pela lesão, seria o melhor jogador indiscutível, com uma técnica muito poderosa, com vários chutes incríveis. Ele poderia ter uma técnica de drible, assim, seria legal também, né? Mas mesmo assim não faz falta. É o cara que quando pega na bola a gente já sabe que vem coisa boa por aí. É aquele cara que entrou e resolveu, não tem boi, sabe? O Goenji, ele é simplesmente o nosso artilheiro, o nosso camisa 10, aquele cara que vai ser sempre a salvação do time. Então, como o Goenji é um cara muito consagrado, nem tem muito o que falar. Mas vamos falar do nosso camisa 9. Camisa 9 foi complicado porque eu tinha aqui 4 opções. Primeiro, o Gojin, que é um jogador que eu tecnicamente não gosto, mas ele desempenha um papel muito importante para a equipe. Nós tínhamos também o Hiroto, que é um cara muito bom, mas eu acho que ficou devendo em alguns episódios. E temos também o Raizaki, que é um cara monstro, sabe? Que joga muita bola. Mas eu fiquei com Atsuya Fubuki, que é um jogador que me interessa mais e que eu acho que é mais objetivo do que o Raizaki. Pode ser também que uma memória afetiva pelo Atsuya ajude também na minha escolha, mas eu acho que o Atsuya
ficou bem como camisa 9. Ele demonstrou muita força quando formou um ataque lá com o Someoka e o Fubuki. E aqui na seleção ele também foi bem quando foi utilizado, sabe? Então eu optei pelo Atsuya Fubuki, quero saber de vocês. Eu acho que é uma decisão polêmica, mas eu prefiro o Atsuya. E aberto ali pela ponta esquerda, eu escolhi um cara que foi difícil essa escolha. Foi difícil porque eu tinha ali duas opções que seriam muito boas. Tinha o Kozomaru Sasuke, que mostrou um futebol muito bom, sabe? Mas ali nós temos um deus, né? O Afrodi, que não dá para deixar ele de fora dessa seleção. Por mais que o Kozomaru Sasuke seja um ótimo jogador, o Afrodi aqui, ele é imprescindível. O Afrodi é pra mim um dos principais jogadores, sabe? Ele é muito bom, ele tem uma presença muito forte dentro de campo, consegue fazer coisas incríveis, sabe? Ele consegue mudar o patamar da partida, consegue fazer o time ser outro time com as suas habilidades. Então, fechando os nossos 11 titulares, mas aqui eu pensei numa coisa. Durante a temporada, nós não podemos contar muito com o Goenji, o Fubuki e também com o Kido, né? Esses três jogadores acabaram ficando afastados por algumas partidas. E eu decidi colocar quais jogadores eu colocaria no lugar deles. No lugar do Fubuki, eu colocaria o Ryura Kirina, aquele jogador de gelo também, assim como o Fubuki. Eu acho que ele é bom defensivamente e ele tem um passe muito interessante. Então eu acho que vindo de trás ele conseguiria fazer vários lançamentos, assim como ele fez durante o Inazuma, sabe? Eu acho que ele é uma boa opção para substituir o Fubuki. Para substituir o Kido, eu faria o seguinte: colocaria o Afrodi no lugar do Kido, jogando como meio campista aberto pela direita, porque eu acho que ali ele também rende bastante, e colocaria no ataque o Kozomaru Sasuke, aberto pela esquerda, porque o Kozomaru Sasuke consegue fazer uma função muito importante no time, que é aquele cara explosivo, rápido, driblador e chutador, que é importante. E para o local do Goenji, colocaria um outro camisa 9, o Raizaki, para jogar ali um ataque Kozomaru, Raizaki e Atsuya. O que vocês acham desse time também? Eu acho que ficou bem interessante. Eu poderia mexer em mais algumas coisas, por exemplo, tirar o Mizukamiya da zaga, deixar o Kazemaru de zagueiro e colocar mais um meio campista, por exemplo, o Fudo ou o Asto, sabe? Essa seria uma outra alternativa, mas a minha escalação principal foi a primeira que eu falei. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Vocês gostaram dessa minha escalação? Vocês gostaram dos jogadores que eu escolhi? Quero saber de vocês qual seria a seleção de vocês. Lembrando que opinião pessoal conta bastante. E outra coisa, não quero saber quem faz dupla com não sei quem, sabe? Eu falo individualmente do que eu penso como futebol e para a série, sabe? Claro que isso aqui é uma coisa que eu levo pra fora do anime, analisando não como desenho, mas sim como um futebol, sabe? Como equipe. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Vai ter mais vídeos assim, então fiquem espertos, ativem o sininho, compartilhem, comentem. Até a próxima, valeu, fui!